Bem-vindos ao nosso canal da Solidária TV. Neste canal irão encontrar muitas coisas, entre elas, muita informação sobre a nossa instituição, muitas atividades e, sobretudo, muita Palavra de Deus. Para qualquer dúvida, não hesite em entrar em contacto connosco. Pai, no nome de Jesus, agradecemos, Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor, e vemos como as calamidades, Senhor, naturais, as calamidades político-sociais, os interesses, Senhor, destes séculos cada vez são piores. Assim queremos recordar-nos dessas pessoas que são afetadas e que não possamos passar indiferentes a essas situações e haja sempre compaixão no nosso coração para alcançar aquele que mais necessita. A Tua palavra é verdade, Senhor. Estamos diante dela. Senhor, é incontestável, é irrefutável. E esperamos simplesmente que a Tua palavra venha às nossas vidas, não para deixarmos da mesma forma como entramos neste lugar ou como possamos estar a ouvir por meio das redes sociais ou por meio da rádio, mas que Tu possas comover os nossos corações e possas fazer com que sejamos transformados. Transformados à Tua imagem e semelhança, sim. Transformados para melhor, para deixar para trás aquela natureza, aquela genética humana, Senhor, que está carregada de imundícia somente por meio da Tua sangue e por meio da Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Todos nós, na nossa vida, temos grandes expectativas. O ser humano é um ser que sempre espera o melhor, deseja o melhor. Não, quase nunca hoje em dia, principalmente na sociedade na qual vivemos, que é bombardeada por imagens de prosperidade, imagens que nos querem tender a procurar a gratificação pessoal, familiar e etc. Isso alimenta cada vez mais as expectativas do ser humano. O ser humano não está preparado, hoje em dia, no século XXI, para lidar com situações como as que vimos, embora elas sejam presentes. E porquê é que não está preparado? Porque os nossos lares, os nossos aparelhos, estes aparelhinhos tecnológicos que são muito engraçados, bombardeiam-nos em tempo real com quase tudo aquilo que está a passar à volta do mundo. Ou seja, ao ponto que quando foi capturado o Bin Laden, por exemplo, pelas forças americanas, praticamente em tempo real, quase todo o mundo pôde presenciar o capturar daquele terrorista. E o que é que isso faz às pessoas? Faz com que o nosso coração, os nossos sentimentos, venham ficando cauterizados. Significa, se tu caminhas no meio da pobreza diariamente, pois isso já não vai de alguma maneira afetar-te. Significa, ou seja, pouco a pouco vais-te conformando com aquelas imagens. E é por isso, cada vez mais, as nossas expectativas já praticamente não conseguem ser surpreendidas pelas calamidades, porque elas estão praticamente 24 horas por dia dentro dos nossos lares, dentro dos nossos aparelhos eletrónicos, desde das nossas tabletes. As tabletes podem ser da Regina, ou podem ser de outra marca qualquer, ou da Nestlé, enfim, mas são tabletes e transmitem-nos estas imagens em tempo real. Ontem estava no Fórum Evangélico e via como uma senhora australiana que veio viver para a Romania faz uma das coisas, a organização chama-se Abolition, e eles lutam para abolizar, ou para voltar a destruir aquilo que já foi destruído em meados do século XVIII para XIX, creio eu, sim, gradualmente, que é a escravidão. Mas cada vez há mais escravidão a nível de sexo, a nível mercantilista de trabalho. E os nossos filhos, e muitas vezes que não estão preparados, hoje em dia, com 6 anos, têm um aparelho na mão, têm perfis das redes sociais que nós nem nos podemos imaginar, e não sequer somos capazes de imaginar como cada vez mais há predadores, por assim dizer, das mais variadas índoles, e cada vez há mais uma necessidade que as pessoas afirmem a sua identidade naquilo que fazem, naquilo que comem, onde vão, e colocam a sua vida toda exposta, segundo eles, num aparelho, mas numa rede que é aquela que nós conhecemos, a internet. Ainda aqui, quando foi o último Web Summit, o próprio
criador da rede, veio, de alguma maneira, mostrar o desagrado como a internet hoje chegou a ser usada, porque esse não foi o princípio com o qual foi criada. Mas isto simplesmente para levar-nos às expectativas. As nossas expectativas cada vez mais são cada vez mais altas no termos de gratificação. E quando nós recordamos algumas passagens da Bíblia, por exemplo, vemos o homem tão importante como é o João Bautista, e vimos quando ele foi preso pelo rei Herodes, ele mesmo que batizou a Jesus Cristo no Rio Jordão e que trouxe a primeira pregação acerca do arrependimento em relação aos saduceus, aos fariseus, pessoas que tinham usos e costumes religiosos, tal como nós aqui neste país, independentemente de sermos uma república laica, temos algumas tradições católicas. As pessoas identificam-se ou reconhecem que pelo menos haverá algum tipo de deidade, algum tipo de Deus. Nomeadamente quando as coisas correm mal, as pessoas quase sempre, não é? Até mesmo eu, quando andava perdido na minha vida passada, quando uma pessoa ia roubar qualquer coisa e via a polícia, dizia logo: ai, valha-me Deus. Deus queira que não me apanhem, não é? Enfim, parece que Deus é um utilitário. Porquê? Porque muitas das vezes as nossas expectativas é simplesmente aquilo que está de alguma maneira impresso na cultura, naquilo que aprendemos e naquilo que vivemos e daquilo que testemunhamos dos demais. João Bautista, quando estava preso, a sua expectativa provavelmente reduziu. Ele tinha grandes expectativas em relação ao Messias, em relação a Jesus. E de repente ele encontrou-se preso, encontrou-se numa situação pois muito, muito difícil. Ou seja, ele sabia que iria ser decapitado. Isto está escrito em Mateus 11, do verso 1 ao 2, se vocês quiserem tomar nota, só simplesmente para certificarem-se que eu não estou a dizer nenhuma coisa que é contrária àquilo que está escrito na Bíblia. E então diz que ele voltou-se para os seus discípulos e disse-lhes que lhe fossem perguntar a Jesus se era ele aquele que havia de vir. De repente, as grandes expectativas que João tinha em relação ao Messias reduziram-se a nada devido a uma circunstância difícil. Ele estava aprisionado e sabia que iria ser morto. E Jesus respondeu, não dizendo, por exemplo, se fôssemos nós, talvez, na sua pessoa, ou se calçássemos nós, os sapatos não, naquela altura eram apercatas que eles usavam, diríamos-lhe: bom, então mas não vês que sou eu sou o Messias, e provavelmente cotaria alguma das Escrituras antigas, porque ele era o Verbo feito carne, conhecia todas as Escrituras, todo o Pentateuco, tudo aquilo que tinham dito os profetas, maiores e menores, mas aquilo que ele disse foi completamente diferente. Olha, vai e diz-lhe que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos estão a ser limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar a mim. Amém? Ou seja, tu perguntares a uma pessoa, afinal és tu aquele que deverias fazer isto? E que deverias vir salvar, por exemplo, a situação do teu povo? Que quase todos os judeus esperavam uma salvação, de certa maneira, uma salvação política, porque eles estavam outra vez baixo cativeiro, nomeadamente nesta altura do Império Romano, e Jesus Cristo não lhes respondeu e não lhes afirmou: não, eu sou o presidente da República futura judaica, ou enfim. Não, ele disse: não, vai-lhe simplesmente dizer isto, aquelas coisas porque eram esperadas que acontecessem, que ninguém consegue explicar, ou seja, o impossível está a ser feito. O possível era a parte política. Era a parte que tinha que ver com os impérios. E então as expectativas de João, de alguma maneira, foram coincididas e sabemos que ele foi morto. Vamos encontrar na Bíblia várias pessoas que, nomeadamente Pedro, Silas, Paulo, que se encontraram presos, por exemplo, em Atos capítulo 12, em Atos capítulo 16, em várias circunstâncias eles se encontraram presos. Vemos primeiro em Atos capítulo 12, quando Pedro foi preso e foi levado por 2 guardas e estava acorrentado, mas havia uma igreja, ele deixou-se dormir, ou seja, o dormitar de Pedro dentro de uma prisão é, por assim dizer, o acomodar-nos à situação de confusão que se vive hoje em dia. E eu queria ir a esta palavra confusão, destroço. Há muitas pessoas que estão neste lugar, há muitas pessoas que se congregam no nome de Jesus Cristo, que estão por identificar-se, como muitos, inclusive, com maior convicção, se conseguem afiliar, por exemplo, a clubes de futebol. É incrível como os adeptos dos clubes de futebol são capazes de ter mais
tenacidade pelo seu clube de futebol do que aquelas pessoas que creem que Jesus Cristo é Senhor, ou pelo menos que se congregam em lugares que chamamos igrejas e não têm essa tenacidade, não têm essa convicção, senão de certa maneira são abalados por as diferentes confusões que existem. Estes homens, quando estiveram presos, todos eles viram libertações incríveis. Diz, no caso de Pedro, no capítulo 12, vê-se que havia um grupo de pessoas que orava e a oração continua a ter poder. E então diz que a uma certa hora apareceu-lhe um anjo, caíram-lhe os grilhões, as portas das prisões foram abertas e foi um milagre. Inexplicável. Quando vemos, por exemplo, a Paulo e Silas, que depois de terem tirado um negócio, ou significa, tiraram um negócio a umas pessoas que tinham uma mulher que fazia adivinhação, ele foi sarada, eles foram acusados e foram para a prisão. E de repente, quando estavam na prisão, não se começaram a queixar. Grande parte das pessoas, quando nos encontramos em situações difíceis, a primeira coisa que nos fazemos é queixar. A culpa é do governo, a culpa é do vizinho, a culpa é disto, estamos na igreja, a culpa é do pastor, estamos numa organização que é uma organização como a nossa, dizemos, não, é que a culpa não é minha, a culpa é dos outros. E isto veio à minha vida porque, enfim, eu afinal sou um bom rapaz, isto a mim não me deveria ter acontecido. E então as pessoas encontram-se em grandes confusões. E eu queria levar-nos a uma história, que é a história de Neemias, que era um homem que vivia na Pérsia. No capítulo 1, são alguns versos, se vocês aguentarem comigo, e eu prometo que vou ser breve. Este homem era um homem comum, nomeadamente as pessoas depois vêm a conhecer Neemias como um arquiteto, como um líder preponderante. E este homem não estava em Jerusalém quando Jerusalém se encontrava em cativeiro. Ele estava na Pérsia, nomeadamente, geograficamente, estaria hoje em dia no Irão. Naquela altura estava o então Império Persa, não era o Medo-Persa. Noutras alturas teve o Império Medo-Persa, o qual depois se dividiram e ficou o Império Persa, não? E diz a palavra de Deus no capítulo 1, no verso 1 e 2, simplesmente por darmos aqui algum contexto a nível de versículos, e entendermos isto. E o título da mensagem desta manhã é de uma confusão a uma mensagem duradoura. Diz que as palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, que estava ele em Susã, fortaleza, que veio Anani, um dos seus irmãos judeus, e alguns mais de Judá. E ele perguntou-lhes pelos judeus que escaparam e que restavam do cativeiro e acerca de Jerusalém. Ele era judeu, mas não estava naquela altura em Jerusalém, ele estava na Pérsia, servia ao rei Artaxerxes e era um copeiro. O copeiro era nada mais nada menos que uma pessoa que tinha uma grande intimidade com o rei. Porque o que é que fazia o copeiro? Não era servir ao rei e aos seus amigos. Ele tinha que certificar-se que qualquer alimento, qualquer bebida, o vinho, a comida, ele provava primeiro para que não houvesse qualquer tipo de ataque contra a vida do rei, para salvar por assim dizer, a integridade física do rei, para que o rei não sofresse nenhum tipo de atentado de assassiná-lo, que ocorria muito, era através de envenenamentos do vinho, etc., muitas coisas. Então ele continuamente servia ao rei todos os dias. Significa que era um homem comum. Podem ajudar-me? Uma pessoa que serve à mesa é que é uma pessoa... O que é que nós consideramos um empregado de mesa hoje em dia? Uma pessoa que não tem grande relevância. Ou seja, tu vais a um sítio e estás à espera que aquela pessoa, independentemente da sua circunstância de vida, tenha boa cara, não é? Sirva-te bem, porque senão o que é que fazes? Uma queixa no livro de reclamações, não é? É ou não é? Então, este homem Neemias era um homem bastante comum, mas tinha algo a favor dele. É que ele não servia num restaurante, servia no palácio do rei. Então, ao servir no palácio do rei, significa que ele estava bem acomodado, tinha umas boas acomodação, mas ele tinha ouvido do cativeiro que passava ao seu povo. E ele preocupou-se
quando vieram pessoas que vinham de Jerusalém, de perguntar-lhe o que é que aconteceu com o povo, o que é que se está a passar. E então, na realidade, eles respondem no verso 13 e dizem: os restantes do cativeiro, lá na província, diz comigo, estão em grande miséria e desprezo. Estavam numa situação miserável. Eram pessoas que se sentiam mal, desencorajadas. E diz, vírgula, e o muro, diz comigo, e o muro de Jerusalém, numas versões bíblicas diz fendido, noutras diz destruído, e as suas portas estão queimadas a fogo. Significa, o muro da cidade de Jerusalém, o que é que faz um muro? O que é que faziam os muros na Idade Média? Protegiam as cidades. Agora, aquele povo tinha estado em cativeiro, uma vez mais em cativeiro. E aconteceu que todo o muro, que era a barreira de proteção, estava quebrada. Noutras palavras, para nós enquadrarmos no nosso dia-a-dia, significa aquilo que podia separar o povo de Deus, fazer com que o povo de Deus estivesse separado e seguro, estava quebrado. E assim, hoje em dia, muitos de nós vestimos-nos ao domingo de certa e determinada maneira, ou no outro dia de qualquer maneira, e podemos ter uma certa e determinada aparência, e na realidade os muros da nossa vida estão completamente destruídos e as portas estão queimadas. Os valores, as convicções, aquilo no qual queremos, os próprios objetivos, são inseguros, estão confusos, estão como a neva. Seria a mesma coisa que nós hoje pudéssemos identificar, se sermos tão honestos, como pudéssemos chorar e perguntar o que é que acontece na tua igreja. Uma igreja que à partida deveria estar separada, porque a eclésia significa separada, separada deste mundo, chamada separada, preparada para ser a sal, para ser a luz, para ser diferente, para ter objetivos completamente diferentes, para não ter objetivos mercantilistas, para não ter objetivos religiosos, para não ter objetivos de projeção de imagem, senão para ser realmente uma imagem. Mas porque não há uma linha de marcação. Porquê é que hoje em dia não há uma linha de marcação? Porquê é que hoje em dia, por exemplo, a taxa de divórcio dentro da igreja evangélica é tão grande como lá fora? Porquê é que aqueles votos de que estarei contigo na pobreza, na riqueza, quando as coisas correm bem, quando as coisas correm mal, até que a morte nos separe, já não é a mesma coisa? Porquê é que o grau moral de educação, de convicções passadas de pais para os filhos vão desmoronando? Porque não há uma demarcação. Tudo está dissipado. Não há ideais. E as coisas foram-se dissipando. Está tudo uma grande confusão. Aquilo que é preciso é marcar a minha identidade nas redes sociais. Aquilo que é preciso é que o mundo saiba onde é que eu vou. Aquilo que é preciso é que vejam este bonito pôr do sol. Aqui eu estou. E as coisas vão se dissipando. Significa aquele muro que separa o bem mais preciado hoje em dia, se pudesse ser cotado na bolsa de valores, é a privacidade. E ninguém se dá conta. Cada vez que utilizam uma rede social, estão a desprezar a sua própria integridade física e moral. Onde é que vai a gente? Há um dito que se diz em Espanha: onde é que vai toda a gente? Onde vai Vicente. Porquê é que vais? Porque vai o Vicente. Porquê é que estás? Bom, não sei, mas estou. Uma grande confusão. Mas Neemias, apesar que servia, ele não era um homem confuso. Era um homem, de alguma forma, com uns rasgos de pureza, de tenacidade, de certidão bastante bem apurados. Ele tinha as coisas e fazia todas as coisas com assertividade, uma coisa que as pessoas hoje em dia cada vez acertam menos. Cada vez são dados mais aos jogos de sorte. E desde quando ele ouviu isso, no verso 4, sentou-se e chorou. Ele podia dizer: bom, eles estão lá, eu estou cá, que é aquilo que reina hoje em dia. Bom, ao fim e ao cabo, a gente vê isto
que vimos aqui, vamos ver nas notícias daqui a bocado, vamos ser bombardeados com estas imagens. E a gente até pode largar uma lágrima de crocodilo. Bom, mas afinal, eles estão lá e eu estou cá. Sim, agora tenho de fazer uma viagem de 8 dias. Assim que viesse dessa viagem, vou fazer uma viagem automaticamente, passado 2 ou 3 dias, África do Sul, Moçambique e a seguir a Filipinas. Uma pessoa não pode ficar indelúvel. Uma pessoa tem que reagir a alguma coisa que passa à tua volta. E ele diz que lamentou por dias e teve a jejuar e teve a orar perante o Rei dos Céus. E o que é que nós vimos aqui? Há pessoas que hoje em dia na igreja dizem que para sentirem um chamado têm que ter certos e determinados requisitos. Mas quando nós começamos aqui a ver, vemos, olha, o chamado de Neemias foi ter ouvido acerca de um povo, que era o povo com o qual era o seu povo, ele se identificava por tradição, e ele tinha uma situação confortável, e ele disse, eu não posso permanecer aqui, confortável, a servir ao rei, com um bom salário, com boa comida, com uma boa cama, eu não posso permanecer. E aquilo moveu tanto no seu interior, que aquilo que fez automaticamente foi chorar, foi orar, e foi, ao fim e ao cabo, como vamos ver em seguida, tomar responsabilidade. Aqui temos uma imagem de um chamado de Deus e como é que ele pode começar na vida de uma pessoa. À medida que tu te vais ficando insensível, podes ouvir muitos sermões, mas não és capaz de ouvir o chamado de Deus. Porque um coração sensível, dizia David, depois de ter feito uma grande trastada, ele dizia, Senhor, sacrifícios tu não queres, mas aquilo que tu não podes desprezar é um coração contrito e humilhado. Amém? E quando pessoas como tu e eu finalmente tomam uma decisão como a de Neemias, de dizer eu não posso sentar-me sem fazer nada, eu não posso permitir que o teu nome continue a ser reprovado, e não é justo que eu esteja a viver para mim, para me satisfazer a mim mesmo, enquanto outros, os nossos filhos, por exemplo, são atirados como ovelhas no meio de lobos, no meio de uma grande confusão. Tendo em mente o trabalho que tinha de Neemias, vemos que aquilo que ele faz é uma coisa que hoje em dia é raro. Cada vez que eu em confronto ou tenho uma situação com qualquer pessoa com a qual tenho que falar acerca que tenho que aconselhar isto ou outro, problemas entre irmãos, entre pessoas, entre familiares, a primeira coisa que as pessoas fazem é ninguém está disposto a aceitar a responsabilidade. Ninguém. As coisas correm mal, a culpa é do governo. Mas o governo é aquele que tu mereces, porque tu é que votas para pôr lá o governo. E pessoas como tu e eu também são pessoas que fazem parte desse governo. Na igreja a culpa é sempre do outro. Na sociedade a culpa é do vizinho. A culpa é do outro. Ninguém está disposto a aceitar a responsabilidade. Mas aquilo que fez Neemias foi aceitar essa responsabilidade. E vejamos que ele estava a milhares de quilómetros da Pérsia a Jerusalém, há uns bons milhares de quilómetros. Estava bastante longe. E ele disse, Senhor dos céus, no verso 5 até ao 9, grande e terrível que guardas a aliança ou o concerto, dependendo das versões bíblicas, e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, os teus ouvidos atentos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e de noite. Faço-a pelos filhos de Israel, teus servos. E isto é muito importante. E diz assim, e faço confissão. Ele não tinha feito nada errado, mas ele começa a dizer, eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Ele inclui-se. Não se exclui. Eu peço-te, Senhor, que tu os perdoes, porque eles pecaram contra ti. Não, Senhor. Os filhos de Israel, eu peço-te perdão por eles, que pecamos contra ti. Ele estava a tomar sobre ele as ações indevidas que os outros tinham praticado. Também eu e a casa do meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti. Cada vez mais as pessoas têm o coração corrompido. Cada vez mais as pessoas não somam, subtraem.
Em organizações como a nossa, no outro dia compartilhei, tenho uma mensagem preparada sobre o parasitismo. Os parasitas e os parasitados, que se unam e transformam-se num só. Podes tirar uma carraça de um cão, mas é muito difícil tirar-lhe uma larva que ele tem no estômago. E hoje em dia muitos estão corrompidos, porque são parasitas que um dia foram parasitados e agora passam a parasitar um corpo. Corrompemos contra ti e não guardamos os teus mandamentos. Não se guarda os mandamentos, as coisas tomam-se indelúveis. A única coisa que se diz, bom, Deus é misericordioso. Não, se a gente caiu, a gente é justo, mas não há problema, o Senhor já nos vai levantar. Mas não há nenhum tipo de compungir de coração e realmente confessar os pecados, realmente aceitar a responsabilidade. Nem os estatutos, nem os juízes que tu ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra depois da palavra que tu deste a Moisés, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, eu de lá vou juntá-los e trarei-os ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Amém? Significa, as pessoas ouvem a mensagem na igreja, as pessoas querem dizer, eu sou igreja, eu sou filho de Deus, mas não têm nenhum do que aquilo que começa por ser chamado, quando João Bautista predica, ó geração, arrependei-vos, que é produzir depois frutos dignos de arrependimento. E dignos de arrependimento é uma atitude, não é um parafraseado religioso, não é uma lágrima oportuna, é uma coisa que depois nós passamos a mostrar, através da nossa mansidão em conduta e longanimidade diante dos demais, que Deus fez algo nas nossas vidas. Não precisamos de entoá-lo, não precisamos dizê-lo, não precisamos ter autocolantes no carro para dizer que somos cristãos, não precisamos de andar com uma Bíblia de estudo debaixo do braço para tentar mostrar que somos sábios, não precisamos decorar os calvinismos, os luteranismos, os arminianismos, as doutrinas de demónios, mas vamos à doutrina do amor que está unicamente assente na sangue de Jesus Cristo. E ancorada nas alianças feitas desde o Antigo Testamento, porque todas elas apontam a uma só pessoa, todas elas são um espelho de uma única pessoa, desde Isaac, desde Sansão, desde Navi, todos eles simplesmente figuram um único nome que é Jesus Cristo. Então, mas Neemias não se limitou em saber acerca daquilo que se passava lá fora, com os seus semelhantes, com as pessoas que faziam parte do seu povo, mas aquilo que ele fez foi, ele tomou a responsabilidade sobre ti. E a pergunta que eu te faço é se tu estás disposto a ser homem suficiente ou mulher suficiente para tomar sobre ti a responsabilidade. Ou é mais fácil apontar o dedo? Isaías já dizia quando falava acerca da questão do jejum e da oração, porque é que orais, porque é que jejuais, porque é que não tirais de vós o dedo acusador? É que a culpa dos meus fracassos, a culpa das minhas frustrações são dos outros. Não. Interioriza, vê em ti. Provavelmente pensa ao contrário. Aceita a responsabilidade que mesmo aquilo acontece nos outros, que acontece à tua volta e acontece na vida dos demais, provavelmente tu também deves ser como um servo de Deus que é aquilo que faz. Aceita sobre ele a responsabilidade e atua em consequência. Foi aquilo que fez Neemias. Porque muita gente diz, não, sim, eu aceito a responsabilidade. Claro, aceitas a responsabilidade, é como o ladrão que é apanhado em flagrante. Não pode negar aquilo que estava a fazer. Mas até lá, no nosso meio religioso, disse assim, Deus conhece o meu coração. Obviamente, claro que sim. Mas Deus pede que tu, no teu caminhar, manifestes o teu coração. Estamos cá? Bom dia a todos. Ele não disse, eles pecaram, senão eu e a casa do meu pai. Por isso é que hoje em dia, as nações, tal como a nossa, pensamos que isto vai afluir, mas isto cada vez vai para pior, vai cada vez mais aparecer. Aproveitemos o banho momentâneo de uma falsa prosperidade ancorada em valores inexistentes, como é as moedas de câmbio, que já não têm qualquer valor existente. E se continuarmos a ancorar a nossa vida naquilo que é a satisfação e a gratificação imediata, provavelmente nos surpreendamos. Inclusive, podendo nós mesmos dizer que somos cristãos ou que aceitamos a Jesus. Então, talvez, é hora que tomemos responsabilidade e possamos dizer, estou disposto a fazer algo pela causa da casa de Deus, da qual eu faço parte. Estou disposto a fazer algo pela minha própria vida, pela vida daqueles que me rodeiam, dos meus mais queridos, da minha família.
Estou disposto a tomar essa responsabilidade. Devemos de assumir a responsabilidade pelo que nos tornamos como povo de Deus. No outro dia, um dos meus filhos fez-me uma pergunta ao mais pequeno. Disse-me assim: pai, afinal, o que é que nós fazemos? Predicamos a palavra de Deus, mas o outro vem esconder aqui uma garrafa de vodka. Predicamos a palavra de Deus, dizemos que Deus é bom em isto e o outro, mas aquele continua a fumar. Aquele continua a roubar. Aquele não entrega as gorjetas e faz tudo para si. O que é que nós fazemos? Afinal, como igreja, gosto muito de uma música dos Casting Crowns, que diz: se somos a igreja, sim, então porque é que os nossos olhos não vêem, porque é que as nossas mãos não alcançam, porque é que o nosso coração não sente? Se somos o seu corpo, porque é que não atuamos em consequência? Porque é que não deixamos de mentir? Porque é que não deixamos de acusar? Porque é que não deixamos de invejar? Porque é que não permitimos que Deus faça a obra? Porque enquanto nós nos ocupamos a tentar mudar a nossa forma de comportamento, é impossível mudá-la. Porque o único que é capaz de mudar-nos é Jesus e é o poder do seu Espírito Santo. Ninguém, por muito que tu te queiras converter, por muito que tu queiras deixar de fazer uma coisa, é temporal. Deixas a heroína, voltas-te ao álcool. Deixas o álcool, voltas-te aos comprimidos. Deixas os comprimidos, voltas-te ao sexo. Enfim, há tantas e tantas ofertas no mercado de hoje em dia. Devemos tornar-nos responsáveis por aquilo que nós permitimos que aconteça na nossa vida e na nossa comunidade. Se as coisas parecem, é porque não temos tido a plenitude do testemunho de Deus na nossa vida. Se as coisas não crescem, é porque não temos tido a plenitude do testemunho de Deus na nossa vida. E o que é que faz Neemias? Talvez tu devas aprender a pedir. A gente dizemos, não, é que nós pedimos a Deus e Deus dá-nos. A palavra de Deus diz que Ele concederá todas as petições do teu coração, disse o salmista. A palavra de Deus ensina-nos que Ele está connosco e nós somos... Sim. E então ancoramos-nos a textos que se tornam pretextos porque os usamos fora de contexto. E não vemos histórias, o englobar da história. O texto tem um contexto. E quando está nesse contexto, então torna-se numa mensagem, se não torna-se num pretexto. E Neemias fez a seguir, foi fazer 2 pedidos. Ele pediu 2 coisas. Não vou contar toda a história. Depois de orar, ele apresentou-se diante do rei e disse, se eu acho favor diante de ti. Então o rei, que o viu constrangido, viu com o seu semblante entristecido, o rei disse, no verso 4 do capítulo 2, que me pedes agora? Então eu orei a Deus aos Deus dos céus e disse, rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu edifique. Aqui um homem comum, que servia à mesa, predispõe-se a ser um construtor. Parece uma loucura. Então o rei me disse, estando a rainha sentada com ele, quanto durará a tua viagem e quanto voltarás? Às vezes faz-me pensar, mesmo inclusive no nosso meio, quando alguém precisa de alguma coisa, a primeira coisa que nós lhe perguntamos não é o que é que precisas para o caminho, senão dizemos, quanto tempo é que vai durar e quanto é que vais voltar? É incrível, não é? E então, diz, e aprova ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei lhe parece bem, deem-se-me cartas para os governadores de além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que possa ter madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei, mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Ok? Se fôssemos nós diríamos, somos uns tipos com ganda pinta, hein? Tive uma ganda lábia para falar com o rei e o rei deu-me tudo aquilo que precisava. Estão cá? Vocês estão cá nesta manhã? Vão-me ajudar para eu fazer isto agora? Vá. Se fosses tu no lugar dele e se pedisses alguma coisa a alguém, qual é que é o primeiro pensamento que te vem à mente? Honesto? Tenho um grande gabarito, eu faço as coisas bem, hein?
E Neemias disse: não, segundo a mão de Deus que estava sobre mim. Estamos cá? É incrível, ou seja, este homem diz: bom, consegui que o rei me desse aquilo que eu precisava, não porque eu sou desperto, não porque eu lhe era fiel a servir-lhe o vinho e a comida, mas sim porque a mão de Deus estava sobre mim. Já tive a oportunidade de ser pioneiro, é mais que uma obra. E uma coisa que eu sempre faço e continuo a fazer ainda, faço ao dia de hoje. Ontem falava com um irmão ao telefone que me chamava desde Itália e ele dizia: não, é que, como é que o fazes? Eu respondo-lhe aquilo que respondo a toda a gente. O que eu tenho para fazer, sei que tenho para fazer. Como é que eu vou fazer? Não sei como é que eu vou fazer. Como é que ele termina por estar feito? Termina por aparecer feito. Não tem absolutamente nenhum mérito. E então a pessoa tem que aprender a proteger-se de tudo aquilo que venha para nos desencorajar. E a única maneira de proteger tudo aquilo que possa desencorajar é buscares a Deus, buscares a sua palavra, orar. E pedires-lhe a Deus, eu peço sempre ao Senhor: protege-me de mim mesmo, protege-me das ciladas que me vão meter, protege-me dos meus inimigos e dá-me a provisão para a visão e para o chamado que tu me destes. E foi aquilo que ele fez. É simples, duas coisas. Dá-me proteção e provisão. Não é preciso mais. Mas depois ele, de receber a proteção e a provisão e de estar seguro dessa proteção e dessa provisão, vai encontrar aquilo que o salmista nos aconselha e que muitas vezes muitos de nós caímos e tornamos nessas mesmas pessoas. Diz que eu não me sentarei na mesa com os escarnecedores. E o que é que aconteceu a Neemias, um homem comum, que servia às mesas, que de repente se predispõe no seu coração a tornar-se um arquiteto e um líder de um povo que estava totalmente destroçado, não tinha ânimo para fazer nada. Ele começou, diz a palavra do Senhor, que ele rodeou as muralhas com um jumento, foi ver, e no outro dia reuniu todo aquele povo que estava cabisbaixo, não tinha vontade para fazer nada, tinham estado ali cativeiros, tinham uma mentalidade de escravos, porque o grande problema daqueles que muitas das vezes não estão presos é que têm uma mentalidade pior do que aqueles que estão presos. Têm a mentalidade de escravos e não se conseguem libertar dessa mentalidade de escravos. E aquelas pessoas encontravam-se com uma mentalidade de estarem presos e já não estavam presos, porque já se lhes tinha levantado o opróbrio de cima deles. Significa que já aqueles que dominavam sobre o povo não destruíram, agarraram e foram-se embora. E deixaram os destroços, pessoas destroçadas, uma grande confusão. E Neemias conseguiu animá-los. Disse: bom, o Senhor Deus está connosco, Ele vai nos dar a capacidade para reconstruir. E começou a distribuir tarefas. Mas a palavra de Deus não diz que não houve conflitos em relação às tarefas. A pessoa, apesar de que as pessoas estivessem desencorajadas, aquilo que hoje em dia já não acontece. Porque se nós temos de distribuir tarefas, vai sempre haver algum tipo de conflito, porque algum quer uma melhor tarefa do que o outro e porque algum considera que o outro tem uma melhor tarefa. Na realidade, não assumiu responsabilidade ainda sobre as coisas da sua vida, sobre o seu estado, sobre aquilo que ele é, sobre aquilo que ele faz, sobre aquilo que ele fez e sobre o resultado daquilo que poderá acontecer e fazer em seguida. Em seguida, tampouco ainda aprendeu a ter comunhão com Deus para que Deus fosse aquele que lhe desse a proteção e a provisão. Então existe um conflito. Neste caso não existia um conflito porque aqueles já tinham perdido tudo e disseram provavelmente na sua mente: bom, se calhar vem este louco aqui agora dizer que vamos construir um muro, se calhar é melhor ir. Mas diz a palavra do Senhor que no meio deles havia uns tipos que eram uns tipos porreiros, que eram o Tobias e o Sambalate. Ouviram falar destes nomes quase todos vocês. E no nosso meio temos muitos Tobias. Os Tobias e os Sambalates levam e trazem as mensagens, mas não são mensagens encorajadoras. São mensagens sempre de detração. Distração, detração e de infundir temor. E de criar confusão. Noutra palavra, é Neemias diante dos escarnecedores. E repara uma coisa, quando tu começas a fazer qualquer coisa que é algo realmente valoroso, vais ter que enfrentar escarnecedores. Algo de propósito. E no verso 3 do capítulo 4,
o que dizem os escarnecedores é assim: ainda que tu edifiques, basta que venha uma raposa e derrubará facilmente o teu muro de pedra. Ainda que tu determines que vais fazer algo, basta uma raposita qualquer que vai destruir o projeto inteiro. Esta é a mensagem do escarnecedor. Não vais ser capaz, não serves para nada, eu é que sei, eu é que tenho experiência, eu é que fiz, eu é que acontecia, eu é que cozi, eu é que frito, porque a vida que eu vivi não viviste tu, as aptidões que eu tenho tu não tens, as capacidades que eu tenho, claro que não, o homem não era arquiteto, o homem não era líder, não tinha sido forjado para ser líder. E aquilo que ele faz em seguida é, uma vez mais, ele volta-se à oração e diz no verso 4 e 5, ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados. O problema é que nós não nos sentimos desprezados. E, na realidade, somos desprezados e escarnecidos. Eles não tiveram problema em identificar-se com pessoas desprezadas. E caia o opróbrio sobre a sua cabeça e fazem com que sejam um despojo na terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, nem se risque diante de ti o seu pecado, pois te irritaram de fronte dos edificadores. Estava Neemias a orar. Bom, eles levantam-se a escarnecer, mas eu tenho alguém comigo, alguém que me missionou, alguém que me protegeu, alguém que me deu a provisão e alguém que me vai dar a capacidade para levar o trabalho até ao fim. Agora a única coisa que eu te peço, eu não me quero vingar deles, mas trata tu deles. Que aquilo que eles dizem, que na realidade eles estão a escarnecer é contra ti, não é contra mim. E nomeadamente no nosso meio as pessoas tornam as coisas muito pessoais. E não entendem que seja aquilo que seja que venha às nossas vidas, conforme dizem muitas das vezes em Romanos 8, e os irmãos do Lavor podem ficar para cima que eu estou a terminar, eles dizem que todas as coisas ajudam ou concorrem para o bem daqueles que foram chamados de acordo e conforme o seu propósito, ok? E quando tu tomas isto realmente na tua vida, então entendes que não és tu que tens que te justificar, não é tua a vingança, não é tua o dar a resposta, senão que é de Deus. E Ele foi o que fez. Porque entende uma coisa, quando tu te preparas para fazer a diferença, não te surpreendas. Por isso a palavra de Deus diz, não vos surpreendais do fogo da prova. Porque é necessário que através de muitas tribulações e angústia entreis nos reinos dos céus. Não podemos estar surpreendidos. E elas vão vir em diferentes formas. Algumas pessoas vão acusar-te diretamente de orgulho, outros vêm exatamente por forças espirituais, outros podem chegar ao pé de ti para dizer-te quem é que tu pensas que és para acreditar que Deus te vai usar? Que tipo de testemunho é que tu achas que tu podes construir? Mas também há escárnios, cuidado, que vêm do teu coração. Começam a perguntar-te, mas será que vale a pena? Será que eu realmente estou numa jornada? Será que realmente Deus falou comigo? Será que realmente a minha vida poderá fazer a diferença? Aquilo que tu tens que tornar é um homem e uma mulher forte, com convicções tenazes, a um Deus que te fala, que te chama. E fazeres aquilo que fez Neemias. Orares, teres intimidade com Deus. Ele diz, caia o opróbrio sobre as suas cabeças. Noutras palavras, aquilo que ele estava a dizer era, Senhor, faz algo através da minha vida que faça com que essas vozes malignas possam ranger os dentes, chorar diante de ti e dobrem o joelho diante de ti. Amém? Porquê é que estás sempre a tentar dar mal por mal onde tu tens de dar bem por mal? E então aquela confusão, e terminou-se por ser um testemunho duradouro. Diz que 52 dias depois de que Neemias estivesse a lutar continuamente contra forças que os acusavam de motivos falsos, ameaçaram-no inclusive com dano físico, termina que o muro se construiu. O muro que nos separa, o muro que define quem nós somos, o muro que nos faz entender que há certas e determinadas coisas na nossa vida que têm demasiado valor para estarem expostas àquilo que seja. E sucedeu, diz a palavra do Senhor no verso 16 do capítulo 6, que ouvindo todos os nossos inimigos, eles ouviram e temeram, porque todos os gentios que haviam em roda de nós abateram-se muito nos seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Amém?